Educação Criativa e Psicologia, né? Conectando mentes e tecnologias para o sucesso educacional. Os autores são vários, né? Mônica Nogueira Soares, Ana Pontes, Marisa Lima, Sofia Moreira, Francisco Machado, Júlia Ferreira, Helena Azevedo e Vera Coelho. Introduzem, né, a questão que a educação, ela não pode negar o potencial da interseção entre a psicologia educacional, a inovação pedagógica e a tecnologia, né, para o melhor aprendizado dos alunos e das experiências, né, de aprendizagem. Por quê? Então, a justificativa é que a psicologia fornece insights valiosos sobre os aspectos cognitivos, emocionais e comportamentais, apoiando os educadores e outros profissionais da educação no desenvolvimento de métodos de ensino para fornecer um melhor ajuste às necessidades específicas de cada aluno. Quando eu iniciei meu trabalho na didática, né, e metodologia do ensino, havia uma crítica bem forte, assim, à psicologia que, em alguma medida, interferia muito no pedagógico, né, no sentido, por exemplo, o construtivismo é uma teoria psicológica, né, que estuda como é que se dá os processos de aprendizagem. E aí a pedagogia incorporou ou importou o termo como se fosse um método, né? Então, eu lembro que lá na FAAP, né, o Departamento de Educação, a gente discutia muito esses limites, né, entre os campos da psicologia e da pedagogia, no sentido de dar suporte ou não aos métodos do ensino, né? Com relação à criatividade, também é claro que ela inicia fortemente a sua conceituação tanto da psicologia, né? Porque a compreensão, né, a concepção que se tinha da criatividade que era um atributo pessoal, individual. Então, quem melhor do que estudar a criatividade, senão o campo da psicologia, né? Que investiga os estilos de pensamento, os bloqueios, as aprendizagens, enfim. Mas a gente sabe que a criatividade é um fenômeno complexo e é multidimensional, portanto, ela pode ser investigada em diferentes perspectivas, né? Então, a gente pode investigar pela neurofisiologia, pela antropologia, pela sociologia, pela história, pela psicologia, pela educação, pela arte. É como um prisma, né, de enfoques sobre o fenômeno. Mas no texto, elas vão dar ênfase às contribuições da psicologia para compreender o atravessamento da criatividade na educação. Eu entendi que esse é o viés que o texto apresenta, né? Então, os autores dizem que uma educação de qualidade não pode se fechar nos conteúdos específicos, mas devem estar abertos a uma ampla gama de competências, né, de desenvolvimento de competências. Então, em metodologia também temos essa discussão, né, que os objetivos gerais são objetivos educativos mais amplos, com vistas à formação integral do sujeito. E que os objetivos específicos das nossas disciplinas é que estão mais direcionados ao campo, à área de conhecimento que a gente trabalha, né, que é a nossa disciplina especificamente. Daí elas dizem que é clara a necessidade de transformação das práticas pedagógicas no século XXI, né, que valorizem o aluno, os processos de ensino-aprendizagem, uma participação ativa no processo de aprendizagem, né, e na medida em que as pessoas mudam, né, que a tecnologia hoje nos apresenta uma série de possibilidades, que há necessidade de transformar os métodos, a maneira de ensinar, né?
Depois, as autoras vão falar que a educação baseada em tecnologia, fundamentada em práticas inovadoras, elas vão citar algumas metodologias ativas, né, que colaboram para o desenvolvimento da criatividade. Então, fala da aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem baseada em problemas e a aprendizagem colaborativa. Seriam metodologias que criam um ambiente de aprendizagem interativo, né? Portanto, com um impacto positivo no apoio ao desenvolvimento da criatividade. Os autores levantam prós e contras, né, com relação à tecnologia, e eu acabei não anotando os prós. Se alguém anotou aí, podia destacar? E ali na página 31, logo no primeiro parágrafo da página, ele faz um recorrido bem interessante, grande, assim, de diversas contribuições, né, de universalidade de acesso, de ferramentas distribuídas, depois espaços seguros para exploração criativa, velocidade de desenvolvimento criativo a partir da tecnologia, novos espaços de aprendizado, enfim, tem um parágrafo inteiro a partir de 2 autores aqui, que eu acho que para quem estiver mapeando essas coisas tem um recorrido interessante. E eu acho que a gente não pode perder de vista, né, como o repertório, como a gente só cria a partir de conhecimento, né, a tecnologia hoje nos dá essa facilidade de acesso, né, então, com agilidade para as explorações, para a pesquisa, para o levantamento de dados, né, então ela favorece nesse sentido, né. Depois, o que eu levantei aqui, anotei como contras, de fato, são as preocupações éticas, né, de autoria, de privacidade, a questão da equidade digital, né, porque nem todos têm acesso, né, nem a equipamentos e nem a conexão, né, e formação de professores, né, porque também nem todos estão habilitados e têm familiaridade com as tecnologias para pensar estratégias que se utilizem, né? Então, tem a ver com os recursos e tem a ver com a possibilidade da mediação. A Liliane está com a mãozinha levantada ali, acho que você não está vendo. Tinha visto, pode falar. Não, mas está tranquilo, dava para continuar, obrigada, Rô. Não, eu queria trazer uma inquietação de outra natureza que esse texto me provocou, que é de uma natureza mais teórica. Eu estou lá imersa nos textos do Glavenot, pensando, né, nos caminhos de pesquisa, e o Glavenot, ele começa por propor 5 A's em contraponto aos 4 P's, e pensando um pouco, né, nessa reformulação do processo criativo, pensar o processo criativo de forma mais ampla na sociedade, e por fim ele termina por tomar a criatividade como um aspecto da vida social, né, que nos permite viver em sociedade, nos permite interagir. Porém, da perspectiva da antropologia, quando eu leio esses textos todos dele, e também esse aqui dos autores, que vem da psicologia cultural, ainda é uma teoria da criatividade que toma os humanos como agentes. E na antropologia, já há alguns anos, algumas décadas, né, desde o século passado, que a gente trata humanos e não humanos, não só como recursos materiais, pensando a tecnologia, mas como agentes específicos. Então, eu fiquei pensando, né, e aí desde os não humanos, natureza, né, isso vem muito dos estudos de comunidades tradicionais, indígenas, quanto não humanos tecnológicos. Então, o Latour, por exemplo, né, que é um psicólogo famoso, que fala da teoria do ator-rede, ele tratava nos trabalhos dele nos laboratórios de pesquisa científica da luz como um agente porque se acabar a luz, interfere no processo. A impressora, se ela dá pau, como dá de 5 em 5 minutos, não é passivo, interfere no processo, só que tem uma dupla dimensão nisso, que é complexificada quando a gente está falando de inteligência artificial, do contexto que a gente está. Tem essa dimensão da agência, então, bom, hoje, diferente daqueles primeiros momentos em que Latour investigava, né, infelizmente ele morreu recentemente,
tem interação, né? Então, com inteligência artificial, imagina, né? Tem uma agência do ChatGPT, para ficar no exemplo mais elementar, mas também, então, tem agência desses entes todos, mas também tem política, né? Que esbarra nesses aspectos éticos que eles trazem, que não é qualquer tecnologia que está ali, uma tecnologia produzida por uma grande empresa de Big Tech, com interesses específicos. A gente viveu muito essa discussão no contexto da UFES, né? Eu iniciava o doutorado na época da pandemia, vamos adotar no sistema do Google, o que isso significa? Então, tem a política desses agentes tecnológicos e tem a agência desses aspectos tecnológicos. Então, tem me interessado muito ampliar essa discussão sobre o social, ampliar a visão do social, para isso que os teóricos da psicologia cultural chamam de materialidade, pensar também como agentes, né? E aí, ouvindo vocês, como que é pensar esses outros agentes na sala de aula? Então, você tem o professor, você tem o aluno, e você tem outros agentes, não são os materiais mais, não são os recursos, são outros agentes fazendo parte desse contexto de aprendizagem. Como é que eles são escolhidos, qual é o papel deles e qual é a interferência deles, né? Enfim, é por esse campo teórico que eu tenho trafegado. Liliane, você não acha que as affordances que o Glavenu coloca é exatamente esses agentes? Ele trata como recurso, né? Ele não trata como agente. E eu estou compreendendo as affordances, a impressora, a luz, todos os elementos, sabe? Que podem, do ambiente, que podem favorecer ou não. Então, não são só... A audiência seriam os humanos. Uhum. Mas eu acho que a affordances, ela está ampliada para outros elementos do ambiente. Ele amplia, mas ele não trata como agentes. Essa é a diferença. Inclusive, ele fala textualmente em um dos artigos dele que ele acha um blurring, essa ideia de humanos e não humanos. Ele acha uma zona confusa, uma zona meio nebulosa. E ele volta, ele localiza a agência nos humanos. Então, acho que tem uma expansão de pensamento teórico mesmo, sabe? Que diferença faz, essa é a minha questão principal, que diferença faz tratar os itens tecnológicos, por exemplo, como affordances ou como artefatos, que são os dois lugares onde ele localiza, ou tratar como agentes, que seria no A de ator, e não no A de affordance, é no outro A, no primeiro A, tão ator quanto os atores humanos. Que diferença isso faz para a gente pensar o processo criativo, né? Não sei. É uma questão que tem me inquietado. Tenho pensado sobre. Então, aqui, só para quem está chegando, né? A gente estudou o Guilford, a gente estudou conjuntamente, né? O Rhodes com a teoria dos 4 P's, pessoa, processo, produto e ambiente. Aí a crítica que talvez esses fatores mais desarticulados, aí vem o Glavenu ampliando os 4 P's para os 5 A's. E não sei se vocês observaram que é a história que a gente já conhece, né? De a gente tirar o foco do ensino conteudista, né? Para pensar, criar situações mais amplas de aprendizagem que possa promover experiências, explorações, autoria, né? Estela, como você falou que vocês estudaram o Rhodes, foi uma coisa que me chamou bastante atenção, né? Os 4 P's, para mim que estou iniciando. Sim, Rhodes. Eu que estou começando, né, no grupo, no estudo, esses 4 P's me chamaram muita atenção, né? Porque é algo que a gente observa frequentemente em sala de aula. E aí tem uma citação que fala, né, no texto que quando a gente tem ali esses professores que também são criativos, o reflexo, né, desses alunos tendem a ser também mais criativos. E para quem está em sala de aula, a gente vê isso de maneira muito recorrente, né? Por exemplo, com datas, assim. A gente vê muito comum aqueles professores que trabalham muito engessados e que o aluno tem que pintar o coelhinho da Páscoa. E aí tem que ser de uma cor assim. E se o aluno traz aquilo de uma cor mais viva, enfim, se ele produz de uma forma que não é o tradicional, ele é tido
como incorreto, né? Como está errado. Então, e aí isso na cabeça de uma criança, você vai moldando, né? Isso de que ele tem que fazer tudo de uma forma engessada, tudo dentro dessa caixinha. E aí a gente chega lá dentro da universidade e tem essa dificuldade de criar, né? Porque a gente está engessado e moldado por essa sociedade, por que nos foi ensinado. Pensando a criatividade na universidade, né? Então, deveria ter uma disciplina mesmo para estudar sobre criatividade. Então, eu tenho gostado muito de pensar essas perspectivas, né? Sobre, então é estudar sobre, é atuar com, para que o meu aluno possa desenvolver a sua criatividade e agir criativamente, né? E sem a formação é muito difícil, porque a gente tem um senso comum muito forte da criatividade, os mitos da criatividade são muito fortes. Recentemente, lá no trabalho, a gente estava fazendo leitura de um texto que falava sobre o papel fundamental, né, dos professores, dos treinadores, na verdade, como a gente deve se preocupar em encorajar o esforço, né, do aluno, e não focar no talento, ou na habilidade, ou até mesmo, nossa, como você é criativo, porque isso pode realmente acabar com tudo, estagná-los de uma maneira, achar assim, não, eu já alcancei um nível aqui e eu não preciso ir adiante, né? Então, assim, o esforço, a gente precisa focar nisso e fomentar trabalho. Isso, exatamente. É trabalho, é envolvimento, é processo, é trabalho. Lembram da zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky, né? Cada um tem um âmbito de possibilidade. Então, quando você lança um desafio, se aquele menino já é muito bom, entre aspas, você pode jogar um desafio maior para ele, desde que esse campo não seja demasiado que desestimule, mas que motive ele a alcançar. Então, a gente tem que considerar as singularidades, né? Os desafios que podem ser provocados, né, para cada um, para a solução de problemas técnicos, procedimentais, enfim, né, a pesquisa, né, o levantamento de dados, a solução de problemas, né, e a reflexão sempre presente, né, sobre os processos e os resultados, né, os compartilhamentos. Posso não falar? Tinha visto que eu estava no texto, não, pode me ajudar aí? Não tem problema, não. Assim, eu queria ampliar essa discussão, porque, querendo ou não, acho que no campo das artes a gente ainda tem essas linhas de fuga, e trabalhamos um pouco neste lugar da escuta, no lugar do trabalho, no lugar de ouvir, não é sempre, né, Thaís? Mas, enfim, eu queria falar sobre isso, assim, que eu acho que o grande desafio é como nós podemos expandir com essa possibilidade do conhecimento, da criatividade, das ações, né, de processos criativos na nossa área, obviamente, mas também outras, né? Assim. Quando eu incluí a extensão, antes de registrar o nosso grupo, né, o regimento interno que eu aprovei lá no PPGA, grupo de extensão, pesquisa, criatividade, educação e arte, eu acho que nos dá respaldo para pensar ações práticas formativas, educativas, né? Então, eu acho que o grupo, ele está atingindo uma maturidade, né, para que, eventualmente, se a gente quiser pensar nessa perspectiva para o segundo semestre, a gente pode propor cursos de formação, ou para professores, ações de extensão abertas à comunidade. A gente pode pensar diferentes ações e, a partir da prática, da reflexão sobre essas experiências, a gente pode fazer a publicação. Pode ser um caminho, entende? Para levar o que a gente está estudando, o expertise, porque a gente tem um grupo bem eclético, né? Eu acho que está grande e está interessante, porque a gente tem diferentes perspectivas da criatividade e a gente pode sim fazer essa contribuição, né? Então, oferecer
uma formação. Então, por exemplo, a Ana Rita está dentro da rede, a Thaís está dentro de uma escola, né? Então, pode ser nesses espaços, a gente pode pensar outros espaços abertos, né, para educadores sociais que fazem mediação, que não estão vinculados à rede de ensino. Então, a gente pode pensar diferentes públicos, né, e diferentes propostas de formação para, em alguma medida, compartilhar, né, o que a gente tem estudado e o que a gente tem experimentado nas nossas práticas, né. Eu acho que, se vocês concordarem, a gente podia ir encerrando por aqui. 1h30 tá bom, né? Tá ótimo. Tchau, gente.